De onde quer que você esteja nos ouvindo agora, respire fundo, se acomode e venha comigo para as geladas montanhas de Montana. Aqui, entre a neve e o silêncio, nasce uma história de coragem, amor e justiça que vai aquecer seu coração. Se você gosta de narrativas cheias de emoção, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos próximos capítulos que preparamos com todo carinho para você. O frio era uma criatura viva nas montanhas de Montana, uma fera que mordia até os ossos e congelava a alma. Para Ren Maddox, aos 45 anos, o frio era um velho companheiro, um cúmplice no exílio que ele mesmo se impôs há uma década. Sua cabana era uma fortaleza contra o mundo e seu coração um cofre enterrado sob 10 invernos de neve e silêncio. Ele era um homem forjado pela solidão, que confiava apenas em seu rifle, em suas armadilhas e na certeza de que a humanidade era uma praga da qual ele havia escapado. Aos seus olhos, o mundo lá embaixo, com suas cidades e suas mentiras, não era nada além de uma memória distante e dolorosa, um eco que ele fazia questão de ignorar. Cada árvore coberta de neve, cada uivo do vento, era um lembrete de que sua decisão fora a correta: isolar-se para sobreviver. Tudo mudou no dia em que o inverno decidiu mostrar sua face mais cruel. Foi quando ele a encontrou, uma figura frágil e escura contra a brancura infinita da neve. Isabelle Reis estava caída perto de sua linha de armadilhas, meio congelada, com os lábios azuis e o corpo tremendo em espasmos de quase morte. Ela era jovem, exausta e carregava nos olhos um pavor que Ren conhecia muito bem. O pavor de quem foge não de um perigo, mas de um monstro disfarçado de homem. O que Ren não sabia era que, ao carregar aquela estranha para dentro de sua fortaleza de solidão, ele não estava apenas salvando uma vida. Ele estava trazendo para seu refúgio a chave para seu passado, a faísca que poderia ou incendiar o que restava de sua paz, ou finalmente descongelar seu coração enterrado. O destino, com sua ironia brutal, havia levado diretamente à sua porta a vítima do mesmo homem que havia destruído sua vida uma década antes. Enquanto Ren cuidava dela, o mundo de Isabelle se resumia ao calor crepitante do fogo e ao rosto austero de seu salvador. Ela fugia de Julian Croft, um milionário implacável, cujo amor era uma jaula dourada. Ele a cobria de presentes caros, mas a despojava de sua liberdade, de seus amigos, de sua própria vontade. Cada sorriso de Julian era uma ordem velada, cada carícia uma forma de controle. Para o mundo, eles eram o casal perfeito, o magnata poderoso e sua jovem e bela noiva. Ninguém podia imaginar que, por trás das portas fechadas da mansão, Isabelle vivia em um cativeiro de luxo, monitorada, isolada e psicologicamente torturada. Seus apelos por ajuda eram vistos como caprichos de uma garota mimada que tinha tudo. Como as pessoas poderiam acreditar em tal crueldade? Sua própria família, deslumbrada com a riqueza de Julian, a acusava de ingratidão. A vida com Julian era um teatro de aparências. Ele escolhia suas roupas, suas refeições, suas palavras. Se ela demorasse a responder uma mensagem, ele aparecia em seu trabalho, sorrindo para todos, mas seus olhos prometiam uma punição silenciosa mais tarde. Ele a afastou de todos que a amavam, convencendo-a de que apenas ele a compreendia, de que apenas ele a queria de verdade. Era uma teia de aranha tecida com fios de seda e veneno. A injustiça escalava a cada dia. Ele a humilhava em particular, criticando seu corpo, sua inteligência, seus sonhos, para depois cobri-la de elogios em público, confundindo-a, quebrando seu espírito pouco a pouco.
Ela tentou fugir 2 vezes. Na primeira, ele a encontrou em poucas horas, usando seus contatos e seu dinheiro. A punição foi uma semana de silêncio absoluto, onde ele a tratou como um fantasma dentro da própria casa. A dor da invisibilidade foi quase insuportável. Na segunda tentativa, ela conseguiu chegar à casa de uma amiga de infância. Mas Julian já havia se antecipado. Ele havia espalhado mentiras cruéis, dizendo a todos que Isabelle sofria de problemas mentais, que tinha crises de paranoia e inventava histórias. A amiga, com pena, mas com medo, ligou para ele. Julian a buscou, com um ar de protetor preocupado, enquanto Isabelle chorava, humilhada e traída. Naquela noite, ele trancou a porta do quarto dela pela primeira vez. A gaiola dourada havia se tornado uma prisão literal. Se ao menos eles soubessem a verdade. Se ao menos pudessem ver as marcas que não estavam na pele, mas na alma dela, as feridas invisíveis que sangravam a cada dia. A vida a faria pagar por cada lágrima, ele costumava dizer, como se o sofrimento dela fosse um preço justo por seu amor doentio. Mas o karma nunca esquece, e a conta de Julian Croft já estava sendo calculada nas sombras. A decisão de fugir pela 3ª vez foi um ato de desespero puro. Era inverno, e ela sabia que as condições seriam brutais, mas o frio da montanha parecia mais acolhedor do que o frio do olhar de Julian. Ela roubou uma pequena quantia em dinheiro, pegou um casaco velho do armário de um empregado e correu para a noite sem destino, apenas para longe. Ela pegou um ônibus para o lugar mais remoto que pôde encontrar no mapa, as vastas e impiedosas florestas de Montana. Era uma aposta contra a morte, mas qualquer destino era melhor do que a vida que levava. O ônibus a deixou em uma cidade pequena e desolada. De lá, ela caminhou. Caminhou por horas, com a neve começando a cair, até que suas pernas cederam e o mundo se tornou um borrão branco e gelado. Ela só queria liberdade, um lugar onde pudesse respirar sem sentir o peso do controle de Julian. Mal sabia ela que a liberdade que buscava estava atrelada a uma justiça que ela nem sequer sonhava ser possível. Na cabana de Run, os primeiros dias foram um nevoeiro de febre e sono. Ele cuidou dela com uma eficiência silenciosa, trocando os curativos em seus pés machucados pelo frio, preparando caldos quentes, mantendo o fogo vivo. Ele mal falava, e seu silêncio era tão denso quanto a floresta lá fora. Isabelle, acostumada com a manipulação constante de Julian, a princípio sentiu medo daquele homem grande e quieto, mas nos gestos dele não havia segundas intenções. Havia apenas um cuidado funcional, quase primitivo. Ele era um homem que fazia o que precisava ser feito sem esperar nada em troca. Para alguém que viveu sob o peso da dívida emocional, essa simplicidade era desconcertante e, aos poucos, reconfortante. Ela começou a observar os detalhes. As mãos calejadas dele, capazes de rachar lenha com um só golpe, mas gentis ao aplicar uma pomada em sua pele. O jeito como ele olhava para a lareira, como se visse ali fantasmas de uma outra vida. O tempo na cabana era medido pelo ciclo do sol e pela necessidade de sobrevivência. A neve caía sem parar, isolando-os completamente do resto do mundo. O silêncio entre eles começou a ser preenchido por pequenas conversas. Ela falava de seus sonhos de ser pintora, um sonho que Julian ridicularizara como um passatempo infantil. Rand falava sobre as árvores, os animais, as estrelas. Ele nunca falava de si mesmo, de seu passado, da razão pela qual um homem como ele, claramente inteligente e capaz, escolheria viver como um eremita. Havia uma dor nele, uma tristeza tão profunda quanto um lago congelado, e Isabelle, que conhecia bem a dor, respeitava seus limites. No isolamento absoluto, a proximidade forçada se transformou em uma intimidade inesperada. Cada olhar carregava mais do que palavras, cada gesto de cuidado era uma promessa silenciosa de proteção.
Uma noite, uma tempestade de neve particularmente violenta uivava lá fora, sacudindo as paredes da cabana. A eletricidade, vinda de um gerador, falhou. Eles ficaram no escuro, iluminados apenas pelo brilho alaranjado do fogo. Foi então que Isabelle, sentindo uma estranha onda de coragem, decidiu compartilhar mais sobre seu inferno pessoal. Ela falou sobre o controle de Julian, sobre o medo constante, sobre a humilhação. Ela não usou o nome dele, referindo-se a ele apenas como meu noivo. Ren ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de pedra à luz das chamas. Mas seus punhos, apoiados nos joelhos, estavam cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele sentia a injustiça da história dela como um golpe físico. Ele sabia o que era ter tudo tirado por um predador cruel. Um dia, enquanto arrumava sua pequena mochila, da qual nunca se separava, um objeto caiu no chão de madeira. Era um pequeno porta-cartões de prata, um dos poucos presentes de Julian que ela havia trazido, não por apego, mas porque continha seu único documento de identidade. Ren se abaixou para pegar. Ao virá-lo, viu as iniciais gravadas em um estilo elegante. Já-C. E abaixo delas, em letras minúsculas, o nome de uma empresa, Croft Enterprises. Naquele momento, o tempo parou para Ren Maddox. O ar pareceu ficar mais frio. A lareira pareceu perder seu calor. Croft. Aquele nome era uma maldição, um eco do inferno que ele havia vivido. 10 anos atrás, Ren Maddox não era um eremita. Ele era Randall Maddox, um engenheiro brilhante, fundador de uma empresa de tecnologia inovadora que estava prestes a mudar o mundo. Seu sócio e braço direito era um jovem ambicioso e charmoso, um lobo em pele de cordeiro chamado Julian Croft. A ironia era tão brutal, tão perversa, que Ren sentiu uma vontade de rir e gritar ao mesmo tempo. A jovem inocente que ele salvara da neve estava fugindo do mesmo demônio que havia orquestrado sua ruína. Julian não apenas roubara sua empresa através de uma fraude complexa e traiçoeira. A pressão e o estresse da batalha legal que se seguiu causaram o acidente de carro que matou a esposa e a filha de Ren. Julian Croft não havia tirado apenas seu dinheiro e seu futuro. Ele havia roubado sua alma. Ele olhou para Isabelle, que o observava com uma expressão preocupada, sem entender a súbita mudança em seu semblante. Se ao menos ela soubesse a verdade, se ela soubesse que o monstro de quem ela fugia e o anjo que a salvara estavam ligados por um passado de sangue e traição. Naquele momento, tudo mudou. Ren sabia que o inverno estava chegando ao fim e com o degelo, Julian viria. Mas agora não era apenas pela segurança de Isabelle que ele lutaria, seria por vingança. Ren escondeu o choque, devolvendo o porta-cartões a Isabelle com uma mão que tremia levemente. Ele murmurou uma desculpa sobre o frio e foi para fora, para a neve ofuscante, precisando de ar, precisando pensar. A revelação se assentou nele como uma pedra de gelo no estômago. O acaso não existia. Alguma força cósmica de justiça havia colocado Isabelle em seu caminho. Por 10 anos ele se escondeu, acreditando que não havia mais nada pelo que lutar. Ele estava errado. A vida lhe dera uma segunda chance, não para recuperar o que perdeu, mas para garantir que o homem que destruiu sua vida pagasse por seus crimes. Logo, ele pagaria caro por sua crueldade. Por cada lágrima de Isabelle, por cada ano de solidão de Ren. Ele passou os dias seguintes em um estado de alerta silencioso. Para Isabelle, ele parecia um pouco mais distante, mais preocupado. Mas ela atribuiu isso à chegada iminente da primavera e à incerteza de seu próprio futuro. Ela não fazia ideia da guerra que estava sendo planejada na mente de seu protetor. Ren usou seu telefone por satélite, um luxo que mantinha para emergências, e começou a pesquisar. Ele descobriu que a Croft Enterprises era agora um conglomerado gigantesco e Julian Croft,
uma figura pública, um filantropo aclamado, o mestre das aparências. Mas Ren conhecia os segredos sujos sobre os quais aquele império fora construído. Ele começou a fazer ligações discretas para os poucos aliados que lhe restavam do passado. Pessoas que também haviam sido traídas por Julian, mas que não tinham provas para agir. A chegada de Isabelle e sua história de abuso eram a peça que faltava. O testemunho dela poderia expor o verdadeiro caráter de Julian para o mundo. A neve começou a derreter, revelando a terra adormecida por baixo. O som da água corrente dos riachos era um prenúncio de mudança. A tensão na cabana era palpável. Isabelle sentia medo do que a primavera traria. Ren sentia uma antecipação sombria. Ele sabia que Julian não desistiria. Um homem como ele não via pessoas, via posses. E Isabelle era sua posse mais preciosa. A perseguição não era por amor, era por orgulho. Um dia, enquanto verificava suas armadilhas, Ren encontrou pegadas na neve derretida que não eram suas. Eram de botas caras, de cidade. Eles estavam perto. Ele voltou correndo para a cabana, o coração martelando no peito. Ele disse a Isabelle, com uma calma assustadora, para fazer as malas com o essencial. A hora havia chegado. Eles não tiveram tempo. Um helicóptero rugiu sobre o vale, pousando em um clarão a algumas centenas de metros da cabana. 3 figuras emergiram. 2 eram homens grandes e musculosos, claramente seguranças. A terceira era inconfundível, mesmo à distância. Julian Croft, vestido com um casaco de inverno que provavelmente custava mais do que a cabana inteira, caminhava em direção a eles com uma arrogância que desafiava a natureza selvagem ao seu redor. Isabelle prendeu a respiração, o terror tomando conta de seu rosto. Ela instintivamente se moveu para trás de Ren, buscando proteção em sua figura imponente. Era o confronto que ela mais temia. O que ela não podia imaginar era que aquele confronto não era sobre ela. Não mais. Era a colisão de 2 mundos, de 2 histórias. E a verdade estava prestes a explodir com a força de uma avalanche. Julian parou a poucos metros de distância, ignorando Ren completamente. Seus olhos estavam fixos em Isabelle, um sorriso frio e possessivo em seus lábios. Ele falou, sua voz cortando o ar puro da montanha. Disse que o jogo havia acabado, que ela tinha se divertido com sua pequena aventura, mas era hora de voltar para casa. Ele a chamou de tola, de criança, dizendo que ela não sobreviveria um dia sem ele. Can you believe such cruelty? Falar assim com a mulher que ele dizia amar na frente de um estranho. Ele então se virou para Ren, olhando-o de cima a baixo com desprezo. Ele o chamou de caipira, um ermitão imundo que ousara tocar no que era seu. Ele ofereceu dinheiro a Ren, jogando uma pilha de notas no chão, dizendo para ele comprar uma vida e esquecer que já tinha visto Isabelle. A humilhação, a arrogância. Era o mesmo Julian de sempre, o predador confiante de que o dinheiro e o poder poderiam resolver tudo. Isabelle começou a chorar silenciosamente. A humilhação era esmagadora. Mas Ren permaneceu imóvel, seu rosto calmo. Ele não olhou para o dinheiro, ele olhou diretamente nos olhos de Julian. E então ele falou, sua voz baixa e carregada com o peso de uma década de dor. Ele não disse seu nome atual. Ele disse o nome que Julian não ouvia há 10 anos. Randall. Ele disse, você não mudou nada, Julian. Continua sendo o mesmo ladrão traiçoeiro que deixou um homem para morrer depois de roubar tudo dele. O sorriso de Julian congelou em seu rosto. O desprezo em seus olhos deu lugar a uma confusão e depois a um lampejo de reconhecimento aterrorizado. Ele olhou mais de perto para o rosto barbudo e endurecido pelo tempo e viu o fantasma de seu antigo sócio. O sangue drenou de seu rosto. Como era possível? Randall Maddox estava morto. Ou pelo menos era o que ele acreditava, o que ele precisava acreditar. Naquele momento tudo mudou.
A máscara de Julian Croft rachou e caiu. O poderoso milionário se transformou em um criminoso encurralado. Isabelle olhou de Ran para Julian completamente confusa. Que ligação poderia haver entre esses dois homens? Ran não lhe deu tempo para processar. Ele continuou, sua voz ganhando força, cada palavra uma martelada no caixão da mentira de Julian. Ele falou sobre a empresa que construíram juntos, sobre a patente que Julian roubou, sobre os documentos que ele forjou. Ele falou sobre a noite em que descobriu a fraude e confrontou Julian. E como Julian, com um sorriso frio, disse que o mundo dos negócios pertencia aos lobos, não às ovelhas. E então ele falou sobre o que aconteceu depois, sobre a perda de sua esposa e filha. Ele não acusou Julian diretamente pelo acidente, mas a implicação era clara. A guerra que Julian iniciou havia custado a vida de sua família. A verdade explodiu no ar gelado da montanha. Isabelle olhou para Julian com um novo tipo de horror. O homem com quem ela quase se casou não era apenas um controlador abusivo. Ele era um monstro, um ladrão, cuja fortuna fora construída sobre a ruína e a dor de outra pessoa. A mesma pessoa que a salvara. A ironia era tão esmagadora, tão poética, que era quase inacreditável. O mundo de Isabelle virou de cabeça para baixo. Ela entendeu por que Julian era tão paranoico, tão controlador. Ele não tinha medo de perdê-la, ele tinha medo de ser exposto. Seu cativeiro não era por amor, era para proteger seus segredos sujos. Julian gaguejou, negando, tentando recuperar o controle, mas sua voz tremia. O pânico estava estampado em seus olhos. Ele ordenou que seus seguranças agarrassem Isabelle, mas os dois homens hesitaram, olhando para a cena com incerteza. A confiança de seu chefe havia se desintegrado diante de seus olhos. E foi nesse momento de hesitação que o som de um segundo helicóptero ecoou pelo vale. Este não era um helicóptero de luxo, era da Polícia Estadual. Ele pousou ao lado do de Julian, e dele saíram homens uniformizados. Julian olhou, seu rosto se contorcendo em uma máscara de pânico e incredulidade. Ele se virou para Ran. Como? Ele sussurrou a voz rouca. Ran deu um sorriso frio, o primeiro sorriso que Isabelle ouvia dar. Não era um sorriso de alegria, mas de justiça. Você me subestimou 10 anos atrás e me subestimou agora, disse Ran. Você achou que eu era só um velho eremita, mas um homem com nada a perder tem todo o tempo do mundo para planejar. As ligações que Ran fizera não eram apenas para velhos amigos. Ele havia contatado um ex-promotor, um homem que sempre suspeitou de Julian, mas que se aposentara antes de poder reunir provas. Com as novas informações de Ran e a disposição de Isabelle em testemunhar sobre o caráter e os métodos de Julian, o caso foi reaberto em segredo. A prisão foi rápida e brutalmente eficiente. Os policiais algemaram Julian na frente de todos, seus protestos e ameaças se perdendo no vento. Seus dois guarda-costas, ao serem informados de que eram cúmplices em potencial de sequestro, rapidamente decidiram cooperar, abandonando seu chefe sem pensar duas vezes. A cena foi de uma justiça poética e devastadora. O homem que se considerava um rei, que construiu um império sobre a mentira, foi levado como um criminoso comum, sua arrogância finalmente quebrada. Enquanto o helicóptero da polícia decolava, levando Julian para o início de seu fim, Isabelle finalmente se permitiu respirar. Ela olhou para Ran, o homem silencioso da montanha, e viu não um eremita, mas um gigante. Um homem que havia suportado uma dor inimaginável e que, no final, se tornara o instrumento do karma. As lágrimas que rolaram pelo rosto dela não eram de tristeza ou medo, mas de uma libertação tão profunda e vasta quanto o céu de Montana. A vida faria Julian pagar por cada uma daquelas lágrimas, e o pagamento estava apenas começando. O escândalo da prisão de Julian Croft explodiu na mídia como uma bomba.
O filantropo amado foi revelado como um sociopata manipulador. As comportas se abriram. Outras vítimas de suas fraudes e abusos, antes com medo de falar, surgiram, cada história adicionando mais um prego ao seu caixão. O Império Croft, construído sobre um castelo de cartas, desmoronou em questão de semanas. Seus bens foram congelados, suas contas investigadas, e a podridão no coração de seus negócios foi exposta para o mundo ver. A imprensa, que antes o celebrava, agora o devorava, publicando todos os detalhes sórdidos de sua vida dupla. Sua reputação foi pulverizada, seu nome se tornou sinônimo de traição e maldade. No tribunal, Julian era uma sombra do homem que fora. Sem seu dinheiro e sua influência, ele era apenas um homem pequeno e assustado. O testemunho de Ran foi devastador, uma narrativa fria e precisa da traição que destruiu sua primeira vida. Mas foi o testemunho de Isabelle que selou seu destino. Com uma voz clara e firme, ela descreveu o abuso psicológico, o controle, a prisão dourada. Ela não chorou. Ela falou com a força de uma sobrevivente, e o júri e o mundo ouviram. Ela expôs a alma doente do homem que se escondia atrás de uma fachada de sucesso. Can you imagine this woman's strength? Finalmente, o mundo conhecia a verdade. A sentença foi a mais dura possível. Anos de prisão por fraude, extorsão e uma série de outros crimes financeiros. Seus cúmplices, incluindo os executivos que o ajudaram a roubar a empresa de Ran, também foram punidos, recebendo sentenças menores em troca de seus testemunhos contra ele. O karma nunca esquece um endereço. Julian Croft, o homem que amava o luxo e o poder acima de tudo, perdeu tudo. Ele foi reduzido a um número em um uniforme de prisioneiro. Sua riqueza redistribuída para as vítimas que ele havia criado ao longo dos anos. Uma parte significativa da fortuna recuperada foi devolvida ao seu legítimo dono, Randall Maddox. Ele implorou por perdão a Ran e a Isabelle durante o julgamento, mas seus olhos não continham remorso, apenas o desespero de um animal encurralado. Eles não lhe deram nada, nem mesmo o conforto de seu ódio. Para eles, ele já não existia. Um ano depois, a neve voltou a cobrir as montanhas de Montana, mas na cabana de Ran, tudo era diferente. A solidão havia sido substituída pelo som suave de risadas e conversas. Ran e Isabelle haviam encontrado um no outro um refúgio que nenhum inverno poderia tocar. Ran, com os recursos que recuperou, não buscou reconstruir seu antigo império. Em vez disso, ele criou uma fundação. Uma parte ajudava inventores independentes a se protegerem de predadores corporativos. A outra, administrada por Isabelle, oferecia refúgio e apoio legal para vítimas de abuso doméstico e psicológico, especialmente aquelas presas em relacionamentos com parceiros ricos e poderosos. A ex-vítima, agora uma defensora, usava sua experiência para ajudar outras a encontrar a saída de suas próprias gaiolas douradas. Ran não abandonou completamente sua vida nas montanhas. A paz da natureza ainda era seu santuário, mas agora ele compartilhava essa paz. Eles viajavam, viam o mundo, mas sempre voltavam para a cabana, o lugar onde duas almas quebradas se encontraram e se curaram. O coração de Ran, que ele acreditava estar enterrado para sempre, havia sido descongelado pelo amor e pela coragem de uma mulher que o destino colocou em seu caminho. Ele aprendeu que se esconder da dor não a faz desaparecer, mas enfrentá-la e lutar por algo maior que si mesmo pode trazer uma nova razão para viver. A história de Julian Croft se tornou uma lenda de advertência nos círculos empresariais, um lembrete do que acontece quando a ambição não tem alma. Sua queda foi total e permanente. Ele definhou na prisão, um homem esquecido cuja única herança foi a ruína. Esta história nos lembra que a justiça pode demorar, mas ela sempre chega.
Aqueles que semeiam o mal e a crueldade, acreditando que seu poder os torna intocáveis, estão apenas acumulando uma dívida com o universo. E essa é uma dívida que sempre é cobrada com juros. Nunca julgue as pessoas por sua aparência ou por sua situação. O eremita silencioso pode ser um rei disfarçado e a jovem assustada pode ter a força para derrubar um império. Que esta narrativa sirva como um aviso. O mal que você faz aos outros, um dia voltará para assombrá-lo. Porque no final, o karma nunca esquece. E sua memória é muito, muito longa.